Olá, eu vou apresentar o trabalho A Pandemia da Covid-19 no Noroeste do Estado do Paraná. Eu sou a Célia, sou doutora em enfermagem e atualmente sou docente do Colegiado de Enfermagem da Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranavaí. A doença causada pelo novo coronavírus é conhecida como Covid-19 e tem como agente etiológico o SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus que tem causado a atual pandemia, que se instalou, que iniciou em 2019, mas que teve esse desenvolvimento quanto pandemia em 2020 e influenciou na reorganização dos serviços de saúde e de toda a sociedade, iniciando na China, com uma incidência inicial nos países europeus e depois, então, vindo para o Brasil e fez com que a nossa sociedade mudasse tudo, né? Esse evento é um exemplo disso, né? Eventos presenciais se transformaram em eventos à distância, as atividades de educação em atividades remotas e todas as nossas formas de contato social foram alteradas com vistas a auxiliar os serviços de saúde a conseguirem se preparar para o momento do pico da incidência da doença em nosso país. Tá? Contudo, o acompanhamento dos casos e da sua evolução ainda é uma informação que a gente não tem, no nosso país. E elas são essenciais para realizar ações de prevenção para tal doença e para entender como é que a Covid está se desenvolvendo. Tá? E aí, então elas são importantes para subsidiar a elaboração de políticas públicas. O objetivo deste trabalho é analisar o desenvolvimento da pandemia da Covid-19 na 14ª Regional de Saúde. Então, é uma pesquisa quantitativa exploratória. Os dados foram coletados do informe epidemiológico do coronavírus Covid-19 de 25 de 6 de 2020. Esses informes epidemiológicos são disponibilizados no site da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e a gente se atentou à análise dos dados relativos à 14ª Regional de Saúde de Paranavaí. Tá? A análise dos dados foi descritiva simples e, em relação aos aspectos éticos, o tipo de estudo que utiliza dados públicos pressupõe a dispensa da avaliação por comitê de ética. Em relação aos resultados deste trabalho, então, o Brasil, na data do dia 25, tinha 1.145.906 casos e o estado do Paraná tinha, até a data, 17.618 casos, com 526 óbitos, ou seja, 3% somente de óbito. Tá? E com uma evolução de casos em crescimento, que está sendo confirmada pelos dados epidemiológicos a partir do dia 25 até a data de hoje da gravação do vídeo, que é o dia 8, que a gente tem percebido, então, essa elevação gradual do número de casos no estado. Nós vamos focar na macro-região noroeste. O estado do Paraná é dividido em 6 macro-regiões, de acordo com a localização geográfica delas. Aí está representado no mapa do estado, com as cores das macro-regiões. E nós vamos trazer os dados da macro-região noroeste, que é essa que está sinalizada no mapa em marrom, que conta com 5 regionais de saúde. Tá? Então, essa é a organização territorial de saúde no estado do Paraná. Na região noroeste, que a gente chama daí de macro-região, nós temos UTI adulta, específica para as pacientes suspeitas ou confirmadas de Covid-19, totalizando 102 leitos, com uma taxa de ocupação de 44%, e a UTI pediátrica específica para Covid, 11 leitos, com uma taxa de ocupação de 0%. Também no setor de enfermaria adulto, específica para casos suspeitos ou confirmados de Covid, 227 leitos, com uma taxa de ocupação de 29%, e a enfermaria pediátrica, 18 leitos, com uma taxa de ocupação de 0%. Então, são uma das menores taxas de ocupação do estado do Paraná. Contudo,
notou-se um acréscimo de 75% dos casos em relação à última semana, demonstrando a expansão da pandemia também na região, na macro-região noroeste do estado. Cabe destacar que é uma das regiões que tem o maior número de leitos desocupados, ou seja, a menor taxa de ocupação de leitos, mas que também está em expansão em relação ao número de casos. E agora a gente vai falar mais especificamente da 14ª Regional de Saúde, que é a Regional de Paranavaí, que atende uma população de 274.862 habitantes, porque atende os municípios ao redor da cidade de Paranavaí. É a 5ª regional com maior número de casos do estado, totalizando 170 casos, e é a 4ª regional com maior número de óbitos, com uma porcentagem de 5,8% de óbitos a cada 100 mil habitantes, com uma incidência tanto da taxa de novos casos como de óbito acima da média estadual, mas ainda menor do que a média nacional. Então, esses dados demonstram que a Regional de Paranavaí ela já teve um número elevado de casos, o que deixou ela em posições altas no estado, tanto em relação ao número de casos confirmados como ao número de óbitos, só que hoje é uma regional que está com um número de leitos excedentes, com uma taxa de ocupação menor, o que pode demonstrar que a maior incidência da epidemia já ocorreu nessa região do estado, mas a gente ainda não pode afirmar nada porque nós não temos tantas informações em relação a essa curva epidemiológica da Covid, certo? Na 14ª Regional, que é formada por 28 municípios, 89% dos municípios já notificaram casos de Covid-19 e 10 municípios registraram óbitos, tá? Destes óbitos, 16 óbitos que já tiveram registro, 7 foram na cidade de Paranavaí e os demais óbitos foram cada um em um município, tá? Com o acumulado, então, até a data de 471 notificações, 322 pacientes recuperados e 188 casos em análise. Então, esses os resultados que nós conseguimos encontrar no boletim epidemiológico, mas que já demonstram, que nos fazem ver a questão tanto da incidência, quanto que ainda existem municípios sem casos confirmados, mas que o serviço de saúde da macro-região noroeste está preparado para receber estes pacientes com taxas de ocupação adequadas, e com disponibilidade tanto de leitos de enfermaria como leitos para adulto, na UTI e também na UTI adulta, tanto pediátrica. Conclui-se, então, que a macro-região noroeste, na qual está a 14ª Regional de Paranavaí, está em um momento epidemiológico de uma curva crescente do número de casos, contudo, com disponibilidade de leitos nos serviços de saúde, tanto no nível de unidade de terapia intensiva, como de enfermaria, tanto adulto quanto pediátrica. Tal fato auxilia no planejamento das ações e possibilita, então, a articulação de ações de prevenção da saúde junto às questões econômicas que também estão sendo tão debatidas em relação à Covid-19, mas não são indicativos da possibilidade de afrouxamento das ações de prevenção de tal doença. Aqui temos algumas referências e eu estou à disposição para qualquer dúvida em relação ao trabalho.